Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o confronto entre Flamengo e Mirassol, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado negativo contra o Mirassol pode causar uma mini crise antes das oitavas de final da Libertadores? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo do Campeonato Brasileiro? Bom, para mim vai ser com certeza um dos jogos mais complicados do Flamengo nas últimas semanas, porque o time do Mirassol faz um grande campeonato brasileiro, uma equipe muito regular, uma equipe que tem um setor ofensivo entre os melhores do futebol brasileiro. Então, com certeza será um jogo difícil para o Flamengo no Maracanã, principalmente porque o Flamengo está vindo de uma eliminação na Copa do Brasil e o Mirassol teve toda a semana para descansar e treinar. Então, fisicamente, o time do Mirassol deve estar bem melhor do que a equipe do Flamengo. E assim, o Flamengo vai enfrentar uma equipe que sabe muito bem jogar fora de casa. É uma equipe que tem suas qualidades, que geralmente atua num sistema de 3 zagueiros. Uma equipe que vem surpreendendo o futebol brasileiro nessa temporada. E assim, a expectativa é que seja um jogo de muitos gols e um jogo muito complicado para o Flamengo, principalmente defensivamente. É um jogo onde a defesa do Flamengo vai precisar estar num bom dia para que o Flamengo possa conquistar um resultado positivo. Pois é, uma partida que eu tenho a expectativa de muitas chances sendo criadas, porque assim, o Mirassol tem com certeza um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, e isso é um fato, dá pra ver isso nos números de gols marcados até aqui na competição. O Flamengo é um time que, obviamente, jogando em casa vai pra cima. Esse já é o estilo de jogo do Flamengo mesmo, de buscar sempre o ataque, de ter a posse da bola. Então assim, eu espero uma partida em que as duas equipes vão buscar muito o ataque, buscar marcar gols. E dá para dizer tranquilamente, o Mirassol é a grande surpresa até aqui do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha fantástica, tá nesse momento disputando inclusive classificação para a Libertadores do ano que vem. Então assim, um time que tem surpreendido muito positivamente, já venceu grandes times nesse Campeonato Brasileiro, seja jogando em casa ou mesmo fora de casa. O Flamengo vai ter uma partida complicada, vai ter que fazer uma grande partida defensivamente e ofensivamente. O Mirassol teve a semana toda de descanso. O Flamengo jogou na quarta-feira. Tem jogadores que podem voltar nessa partida que não jogaram no meio de semana, como é o caso de Luiz Araújo, o Bruno Henrique, a estreia do Carrascal. Então o Flamengo tem sim jogadores descansados que podem voltar para essa partida e ajudar demais o Flamengo a conseguir a vitória. Resultado negativo contra o Mirassol pode causar uma mini crise antes das oitavas de final da Libertadores? Pode, com certeza. O Flamengo vem de uma eliminação da Copa do Brasil, por mais que não fosse a prioridade do Flamengo, para a torcida, qualquer eliminação do Flamengo em qualquer competição sempre vai fazer muita diferença. A torcida ficou chateada assim com a eliminação. Então sim, como agora o Flamengo só terá o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, um resultado negativo no Campeonato Brasileiro com certeza faria com que a torcida do Flamengo perdesse a paciência com a equipe, com certeza. E assim, o Flamengo poderia inclusive perder a liderança do Campeonato Brasileiro se ele não conseguir conquistar 3 pontos contra o time do Mirassol. Então é importante sim que o Flamengo conquiste os 3 pontos até para evitar uma mini crise antes das oitavas de final da Libertadores, que é uma competição tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Então assim, é bom evitar um resultado negativo contra o Mirassol. Depois da eliminação da Copa do Brasil, qualquer não vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já a equipe sofreu com críticas, porque o Campeonato Brasileiro e a Libertadores são as duas principais prioridades do Flamengo na temporada. Então assim, uma não classificação na Libertadores, não vitórias no Campeonato Brasileiro, obviamente vai ter muita gente, vai ter muitos torcedores, obviamente, criticando, reclamando. Então assim, eu acho que é natural, depois da eliminação da Copa do Brasil, ainda mais se não conseguir a vitória depois da eliminação na Copa do Brasil. Então assim, é meio natural, mas eu acho que não tem pra isso ser mini crise não. O Flamengo tá perto, por exemplo, de jogar as oitavas de final da Libertadores, e é momento de estar todo mundo muito junto e buscando essa classificação. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, na lateral esquerda Alexandro, como dupla de zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, de volantes Alan e Saul,
Na ponta direita, Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino. Como camisa 10, de Arrascaeta. E como centroavante, Pedro. Primeiro, na lateral direita, eu começo com o Emerson Royal, porque o Flamengo precisa ter um lateral que vá mais à linha de fundo. Então, na minha opinião, o Emerson Royal é mais esse jogador do que o Varela. Do outro lado, o Alexandro precisa jogar para ele ganhar ritmo, porque as oitavas de final da Libertadores já é na próxima quarta-feira. Na zaga não tem muito o que fazer. No meio de campo, como o Jorginho está suspenso, o Flamengo, na minha opinião, vai ter que utilizar o Saul por ali, porque eu não colocaria de jeito nenhum Alan e Everton Araújo juntos no jogo no Maracanã. A gente já viu isso acontecer no duelo contra o time do Atlético Mineiro e o Flamengo perdeu. Então o meu seria Alan e Saul de volante. Na ponta direita eu ficaria com o Gonzalo Plata, porque o Gonzalo Plata fez 2 grandes partidas nos últimos 2 jogos atuando pela direita. E o Luiz Araújo está retornando. Na ponta esquerda, com certeza Samuel Lino. Apesar de ter o Bruno Henrique à disposição, prefiro ter o Samuel Lino, porque a hora o Samuel Lino vai precisar corresponder em campo e o Campeonato Brasileiro está aí exatamente para isso. De camisa 10, de Arrascaeta, e de centroavante, Pedro, porque o Flamengo precisa marcar gols. Bom, a minha escalação seria no gol Rossi, na lateral direita Varela, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, lateral esquerdo Vina, a dupla de volante Alan e Saul, de camisa 10 de Arrascaeta, de ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda Everton Cebolinha e de centroavante Pedro. Bom, eu manteria o Varela no time titular porque os jogadores contratados, eles ainda estão entrando no seu melhor ritmo de jogo. Então eu manteria o Varela na lateral direita, até porque a minha dupla de volantes eu coloquei o Saul e o Alan, e aí eles são jogadores, por exemplo, que são melhores com a posse da bola do que na marcação. Então assim, eu deixaria um lateral mais defensivo. O Emerson Royal poderia entrar no segundo tempo, ali com 35, ganhando 35, 30 minutos no segundo tempo, para entrar e ajudar bastante o Flamengo ofensivamente. A dupla de zaga eu manteria agora porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e agora é Campeonato Brasileiro e Libertadores, e até aqui eles jogaram todas as partidas, então seguem de titulares os dois juntos. Na lateral esquerda eu começaria com o Vina. O Vina, nas partidas que jogou muito bem, então eu iria com ele. O Alexandro eu colocaria no segundo tempo para ganhar mais tempo de jogo, e aí sim, no jogo da Libertadores eu iria com o Alexandro. Então assim, minha dupla de volante Alan e Saul, como eu já comentei, é um jogo ótimo para o Saul iniciar de titular e de volante. Mais à frente eu coloquei o Luiz Araújo de ponta direita. Se ele estiver bem para essa partida, com certeza Luiz Araújo, um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo na temporada em relação a marcar gols e dar assistência. O Everton Cebolinha eu manteria na ponta esquerda porque ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. E pensando no segundo tempo eu colocaria o Samuel Lino. De centroavante eu admito que eu estou na dúvida entre o Pedro e o Bruno Henrique. Nesse momento eu ainda escolho o Pedro de titular, mas se for o Bruno Henrique, para mim também tá ok. O Bruno Henrique também pode estar voltando, porque eu fiz essa escalação. O Flamengo vai enfrentar uma equipe que não jogou no meio de semana, e o Flamengo sim jogou. E aí você, por exemplo, tendo jogadores que podem entrar no segundo tempo, como Emerson Royal, Alexandro, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique, ou Pedro, acho que pode ajudar demais ao time do Flamengo a manter o nível de intensidade para o segundo tempo. Então por isso eu faria essa escalação pensando também num segundo tempo. Palpites? Bom, meu palpite é 2-1 Flamengo. Acho que vai ser um jogo de bastante gols. Bom, o meu palpite é 2-1 Flamengo também. Acho que o Flamengo e o Mirassol vão marcar gols nessa partida, então meu palpite é 2-1 também. É isso, gente. Até a próxima.